O ritmo é acelerado. A propaganda política ocupa o que resta de espaço vazio nas fachadas do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Nem parece que na noite da última segunda-feira, o projeto de pacificação do Estado foi colocado à prova. O ataque foi planejado, uma emboscada. Enquanto traficantes trocavam tiros com policiais em outra localidade do complexo de favelas, um grupo de pelo menos 12 homens armados atacou a UPP da Nova Brasília. A soldado Fabiana Aparecida Souza, 30 anos, há apenas 4 meses na Polícia Militar, estava indo lanchar perto de uma base de apoio e foi baleada. O tiro de fuzil calibre 7,62 no abdômen perfurou o colete à prova de balas. Fabiana morreu. O ataque ao PP da Nova Brasília foi um duro golpe no principal símbolo da política de segurança do Estado. Além disso, mostrou como estão vulneráveis os policiais militares que agora ocupam um território que até pouco menos de 2 anos era o quartel-general da principal facção criminosa do Rio. Os complexos da Penha e do Alemão foram ocupados pelas forças de pacificação em novembro de 2010. Mesmo com blindados do Exército e da Marinha, os traficantes da Vila Cruzeiro resistiram à prisão. A chegada das tropas federais provocou uma fuga em massa de bandidos, uma corrida alucinada de quase 300 homens. Este ex-traficante, que trabalha agora como camelô, participou da travessia. Eu estava entre eles, no dia do tiroteio, dessa travessia aí. A presença do Exército nos complexos do Alemão e da Penha durante mais de 1 ano e meio mudou a rotina da população. A presença ostensiva dos militares trouxe tranquilidade à região. Mas a convivência foi tensa. Houve acusações sobre abuso de poder por parte dos soldados, denúncias de violência contra moradores e até tiroteios. Mas com a presença do Exército, houve redução nos bairros próximos de todos os crimes. A saída definitiva dos militares este mês e a substituição da tropa por PMs marcou um novo momento. A UPP da Nova Brasília, atacada pelo tráfico, é a 6ª das 8 prometidas para a região dos complexos da Penha e do Alemão. Um projeto de pacificação que começou em 2008 com a instalação da primeira unidade de polícia pacificadora, a do Morro Santa Marta, na Zona Sul. Hoje, já são 25 PPs na cidade. Um processo que esbarra na insistência dos bandidos que continuam comercializando drogas em algumas áreas pacificadas e nos outros que fugiram e tentam agora retomar territórios, se organizando em outras favelas ainda controladas pelo tráfico. Quase 20 suspeitos do ataque ao PP já estão presos e a polícia continua procurando por outros envolvidos. Buscas feitas agora por homens fortemente armados que circulam por becos e vielas, entram nas casas, vasculham tudo. Para moradores, a volta de um velho conhecido de quem vive nessas comunidades: o medo. Não é nada fácil o que a gente está passando, né? Ter que voltar a viver isso. Tem que voltar a viver isso, A né? senhora achava que tinha acabado? Achava. Por enquanto eu achei que ia melhorar um pouco. E para falar da escalada da violência nas grandes cidades brasileiras, o Canal Livre desta noite recebe o general Adriano Pereira Júnior, comandante militar do Leste e também responsável pelas forças de segurança que ocuparam o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, até o início deste mês. Comigo aqui na bancada, os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. General, boa noite. Como nós vimos aí agora há pouco, bastou o Exército sair para que as coisas parecerem querer voltar ao estado em que elas se encontravam antes. Por que é que essa ocupação longa não quebrou a espinha vertebral do crime organizado e do tráfico no Rio? Boa noite a todos. O tráfico, ele tem uma espinha dorsal muito longa. Ele não tem uma espinha dorsal só ali dentro das 2 comunidades. Então você tem, por exemplo, o complexo da Maré, que está a 10 minutos. Eles podem sair da Maré, de moto, de carro, e em 5 minutos estão lá dentro do Alemão e da Penha. Então, lá dentro do Alemão e da Penha, o tráfico armado, porque o traficante miúdo, esse aparece, isso tem em Nova York, tem em todas as capitais, em qualquer cidade. Esse continuou lá dentro, combatido por nós temos grandes apreensões feitas. Mas o tráfico, a espinha dorsal dele é muito longa, ela se estende pelo país todo, pelo mundo. Então, quebrar a espinha dorsal do tráfico é difícil. O que está acontecendo lá é uma reação, aproveitando essa transição para tentar intimidar a polícia, talvez, ou fazer uma demonstração de que o PP não está dando certo. Mas, general, se o senhor diz que a 10 minutos do centro ali, onde foi ocupado pelas UPPs, estão
setores organizados do tráfico podendo chegar a qualquer momento ali na área, então a situação continua muito precária. Quer dizer, não se mudou tanto. O que se exige agora é uma presença constante das tropas ali, no caso agora é a PM. A PM tem condição de segurar essa barra como o Exército segurou? Tem sim, Meta. A PM tem condições. O que houve lá foi um incidente, nós estamos falando de um único incidente, ou de 2 incidentes, que durante a nossa presença lá, algumas vezes, em setembro de 2011, o tráfico também tentou alguma coisa lá, fazer uma demonstração de força. Dizer, eu estou aqui, eu estou vivo, mas lá dentro ele não estava, diariamente não estava. Então, o que está acontecendo no Rio é que esse processo de implantação das UPPs é progressivo. E ainda falta, alguns complexos importantes ainda não estão ocupados. E um deles é o complexo da Maré, que é praticamente de carro, de moto, são 10 minutos entre um complexo e outro. Então é uma coisa que é um processo. E está dando certo, eu moro no Rio e lhe garanto que a situação no Rio, e os próprios índices que têm sido divulgados mostram que a criminalidade lá no Rio está decrescendo, está caindo. Mas, general, quando o Exército interveio há cerca de 2 anos, a razão para aquela intervenção foi que os instrumentos de segurança normais não tinham condições de ação. Hoje, 2 anos depois, eles têm? Eles mudaram, melhoraram tanto em 2 anos? Nós estamos falando de emprego de tropa no complexo do Alemão e da Penha para garantia da lei e da ordem. Então, isso aí é uma figura legal em que o Exército foi empregado porque o governo do Estado julgou que tinha meios insuficientes para cumprir aquela missão. Por quê? Ele precisava de um policiamento muito intensivo e ele não tinha policiais para retirar de outras áreas e colocar ali. E hoje tem? Hoje ele tem. Foi exatamente o tempo que ele pediu ao governo federal para formar essas novas UPPs. Então ele está formando a cada 4, 5 meses uma turma de policiais que estão mobiliando essas UPPs. O próprio Alemão e a Penha, a nossa transição começou em abril, com a colocação de uma UPP, outra UPP, foi gradativamente à medida que ele foi tendo tropa de polícia militar para fazer essa ocupação. General, o senhor afirma que o tráfico, que é o responsável por essa insurgência, ele tem um tamanho muito maior do que se imagina. Então, como esperar que uma questão existente no Rio de Janeiro não se multiplique em todas as grandes capitais do país? São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, etc. Bom, Teles, a situação do Rio ela era diferenciada de outras localidades. O Rio tinha áreas em que a polícia e o Estado não podia se fazer presente. Além do traficante, nós tínhamos lá o poder armado determinando e dizendo qual era a lei naquele território. Eram territórios dominados pelos traficantes. É isso que tem que ficar bem claro. A política daquele governo hoje é retomar esses territórios, é ocupar esses territórios. E ele vem fazendo isso. A presença dos homens armados nos complexos que já foram ocupados e estão com UPPs, ela praticamente zero. É praticamente zero. Agora, o tráfico como atividade ilícita, esse tem em todo mundo. Não sei se tem alguma cidade que não tenha. Se ele está espalhado, como o senhor afirma, no Brasil inteiro, nas grandes capitais, resolver o problema no Rio de Janeiro significa um alívio ou é apenas uma atitude circunstancial? O problema do Rio, que está sendo dado uma solução, é o traficante com armamento pesado e dominando territórios e submetendo populações enormes. Nossa área, lá são 280 mil habitantes. 280 mil, é maior que muita cidade média, que viviam sob o domínio do terror do tráfico. Então esse é o grande ganho social. E
quando você retira esse território, o que o traficante fazia? Ele saía, fazia o assalto no bairro bom, no asfalto, como costumam dizer, e retornava ali para dentro. Ali ele era protegido, ele se sentia protegido. Quando nós entramos lá, quando as forças de segurança pública entraram lá, saíram carretas de motocicletas que tinham sido roubadas ao longo do tempo e que estavam lá dentro. Grandes, pequenas, médias, passeando, automóveis roubados. Então se fazia o crime e se ia lá para dentro. Alemão e Penha era a fortaleza deles, a polícia não ia lá dentro. General, hoje a população dessa região que o senhor acaba de descrever, ela está completamente livre do assédio dos traficantes, ou o medo continua o mesmo? Esses traficantes não têm, através de mensageiros, gente não tão comprometida com o tráfico, mas tementes dos traficantes, essa gente não está ali infiltrada e não está espalhando o mesmo terror que os traficantes, quando presentes, espalhavam? Eu falo sempre que nós conseguimos, nesses 20 meses, dar segurança à população. Agora, a pacificação é um processo longo. Tá? Essa população viveu sob o domínio do terror. As histórias que eu ouvi lá, que eu ouvi de pessoas que vivem lá, são tremendamente assustadoras do que eles passavam lá dentro. Agora, essa nossa presença lá dentro desses dois complexos, ela deu a segurança. Agora a pacificação vai demorar. Eu digo por que vai demorar? Porque as pessoas têm medo. Elas não confiavam em que nós íamos estar lá, ou que o Estado ia estar presente lá, indefinidamente. Que nós íamos, como outras vezes, o complexo do Alemão e da Penha é a terceira vez que o Exército entra lá. É a terceira vez. Entra e sai, e os traficantes voltam. Então, claro, tem todo esse medo. E aí tem a outra figura. Tem o traficante, que tem registro, que tem mandado de prisão, e tem o traficante que saiu quando nós entramos, saiu porque não tinha espaço, um patrulhamento intensivo, e ele com medo saiu. Depois ele retornou, desarmado, porque a família dele mora lá. A família dele mora lá. Eu não sei, a minha tropa que estava lá não sabia que ele era um traficante, mas a população sabia, porque antes de nós chegarmos ele andava lá armado e ameaçava. Agora é disfarçado. Ele agora está lá e ameaça ainda. Então a população tem que ganhar essa confiança para não aceitar mais que ele dê ordem. Né? Isso aí por isso que eu digo que a pacificação é um processo. Agora, os traficantes estavam se preparando para a saída do Exército, para reocupar o que fosse possível. E eles já estão começando a dar os primeiros sinais nesse sentido. Eu acho que não muda muito a nossa saída e a entrada da Polícia Militar. Muda um pouco da forma de fazer a segurança, de proporcionar essa segurança, porque o Exército tem um ritmo de trabalho, tem uma estrutura, que a Polícia Militar tem outra. Muda um pouco isso, mas nunca naquelas comunidades nós tivemos uma polícia lá dentro. Hoje nós já temos as UPPs dentro das comunidades, está a presença do Estado lá dentro, para proporcionar essa segurança.